Como é maravilhoso saber que Ele está aqui e que Ele está com você. Creia, amado, creia de verdade. Não importa o que você passou, está passando, ainda vai passar. Ele está junto. Uma das coisas que Deus mais tem falado ao meu coração é: eu estou no barco. E eu penso que numa viagem de barco nós podemos enfrentar de tudo, né, querido? Tempestade, dia bom, dia difícil. Mas quando nós temos a certeza que nós vamos chegar do outro lado, porque não importa de que maneira nós vamos passar, mas com quem nós iremos passar. Isso faz toda a diferença. Nós descansamos. Louva a Deus por essa igreja. Louva a Deus pela sua vida. Quero compartilhar algo com você. Uma palavra maravilhosa. Que mexeu com as minhas entranhas. Convido você a ir até a carta aos Romanos, no capítulo 2. Romanos capítulo 2. Aqueles que estão assistindo pela internet, você é muito bem-vindo. Que você preste atenção também aí onde você está em casa. Abaixa o fogo aí da panela, né? Dá atenção para essa palavra que eu tenho certeza, ela tem um efeito poderoso. Graças a Deus. Romanos, capítulo 2. Eu quero compartilhar com você apenas o verso 16. Estamos juntos? Diz assim a palavra do nosso Deus: haverá um dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens. Julgar o quê? E algumas traduções, aquilo que está escondido na vida dos homens, no coração dos homens. E isso será através de Jesus Cristo, segundo este Evangelho. Haverá um dia em que Deus há de julgar, há de trazer as claras, há de revelar o segredo dos homens através de Jesus Cristo. E por que através dele? Porque um dos nomes do nosso Senhor é: eu sou a verdade. Ele mesmo diz isso. Eu sou a verdade. Eu costumo dizer para a igreja: se você quer o Senhor presente nessa circunstância, na sua vida, nesse momento de decisão, fale a verdade. Ainda que doa, haverá um momento em Deus de você falar a verdade, porque na verdade haverá restauração, porque na verdade Deus habita. Amém, meus irmãos? O próprio Senhor, o céu está dizendo para mim e para você nesta noite, que Deus há de trazer a revelação e julgar os segredos, aquilo que está escondido na vida dos homens. Vai ser através de Jesus Cristo, segundo o que está escrito na sua palavra. Sobre essa palavra bendita eu quero orar com você. Amém, amados? Deus Todo-Poderoso, obrigado por uma noite tão especial. Aliás, o dia todo tem sido muito, muito, muito especial. Nós tivemos uma celebração poderosa pela manhã, porque o Senhor estava aqui. A mesa foi posta pela manhã e nós lembramos de Ti. A mesa está posta à noite e nós também lembramos de Ti. Obrigado pelos nossos irmãos que estão aqui conosco. Obrigado, Senhor, por esse casal abençoado que veio lá de Mogi Guaçu, Pai. Nós amamos a vida da igreja de Mogi Guaçu. Obrigado, Papai, porque o Senhor tem falado conosco de uma maneira tão especial. Obrigado, Deus, por aqueles que estão através da internet também saboreando essa palavra, que eu tenho certeza vai causar efeito na vida desse homem e dessa mulher. Nós estamos disponíveis e sensíveis para que o Senhor toque onde tem que ser tocado. Obrigado, Pai. Obrigado, Filho. Obrigado, Espírito Santo.
Todo que crê que Ele está aqui, diga amém. E graças a Deus. Igreja, durante a minha, e eu posso dizer a nossa caminhada com Cristo, porque eu e a minha esposa, nós aceitamos Jesus no mesmo dia, caminhamos juntos, batizamos no mesmo dia, e na caminhada em que nós tivemos em Deus, nós fazíamos parte de uma igreja, onde essa igreja era avivada, como esta é. Ela tinha assim, uma presença muito grande do Espírito Santo também, embora ela tivesse ciclos de muitas lutas, nós não tínhamos um pastor efetivo, enfim, mas era uma igreja muito abençoada, nós vivemos um tempo muito especial lá. E ela, como ela era uma igreja que veio da igreja presbiteriana, alguns irmãos que pertenciam à presbiteriana, e quando Deus mostrou esse trabalho, eles trouxeram alguns ensinamentos, algumas coisas que já era prática da igreja presbiteriana, como por exemplo o presbitério. E lá era diferente do que nós servimos aqui. Nós temos o governo de episcopal misto, né, que tem a figura do pastor presidente, e em algum momento pode ser assembleia também votada, então nós temos essa flexibilidade. Mas lá nós tínhamos o presbitério, onde os diáconos em votação pela igreja eram eleitos e os presbíteros também. O pastor, ele era um voto de Minerva, né? Porque havia sempre 4, 6 presbíteros e o pastor fazia o voto quando empatava. Enfim, naquela igreja nós somos ungidos 2 vezes. Uma escolhido como diáconos, e era diferente também, não era como aqui que nós consagramos muitas vezes o casal, né? Lá era individual, então eu fui ungido diácono. Depois de um certo tempo eu fui ungido numa outra votação, numa outra escolha, eu fui ungido presbítero. Quando nós viemos para a comunidade de Filadélfia, num mover de Deus, não era plano nenhum, nem meu, nem da minha esposa, nós ficamos com a função pastoral, mas nós éramos presbíteros durante 2 anos, e foi então que o bispo César de Limeira veio e consagrou, foi a 3ª consagração que nós tivemos, e aí ele ungiu o pastoreado sobre a nossa vida. Então a caminhada foi essa até chegar até aqui. Mas durante o tempo em que eu era presbítero, Deus me deu uma palavra que se tornou rema para a minha vida. É nesse ponto que eu quero chegar. Deus entregou uma palavra que me acompanha há mais de 20 anos. Eu estou abrindo meu coração para você, para dizer por que eu estou aqui falando com você hoje. A palavra que Deus me deu é como rema, que está sempre comigo. Não precisa abrir lá, mas é 1 Timóteo 4, no verso 12 até o 16, diz assim: ninguém despreze a tua mocidade. Naquele momento eu era um jovem, e essa palavra veio, mas muito, muito poderosa sobre a minha vida. Eu sabia que naquele momento, aquela experiência vivida, era o Deus falando comigo, tinha muito a ver com o momento que eu estava vivendo. Ele disse assim: ninguém despreze a tua mocidade, mas se você exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste. Você precisa, é como se ele dissesse, você precisa persistir em ler, você precisa ler. Persiste em ler, em exortar, em ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, isso foi verdade, com a imposição de mão do presbitério, também foi verdade. Medita nessas palavras, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos que te ouvem. Tem cuidado de ti, guarda a tua vida, é aquela coisa, né? Vigia para não cair, cuida de ti mesmo e da doutrina que eu estou te entregando. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto, e é aqui que eu quero falar com você, fazendo isto,
perseverando, lendo, buscando, sendo sincero comigo, sincero com as pessoas, sendo exemplo. Fazendo isto, você salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Fazendo isto, você vai salvar a tua vida e aqueles que te ouvem. A palavra é poderosa, ela é uma palavra muito linda para a minha vida, mas é uma palavra de muita responsabilidade. Porque quando Deus me entregou isso, é como se o Espírito Santo me impedisse, querido, de dizer algo para você que não seja verdade na minha vida. Ele me impediu de ser um teatro num altar. Ele me impediu de ser uma cópia de algo que eu não vivi. Ele me impediu, querido, de não ser sincero com você. E essa palavra, querido, que traz sobre a minha vida, claro, uma bênção, uma certeza de que Ele é comigo, mas se eu me dispuser de verdade com relação às coisas dEle. Estar aqui, querido, eu dizia até para minha esposa, estou meio nervoso de voltar, né? Porque é uma responsabilidade. Mas creia, toda palavra trazida é uma palavra revelada por Deus. Toda palavra trazida, porque exortação, às vezes as pessoas não gostam, né? E elas dizem, mas eu estou sendo exortado. No meu chamado ele diz, olha, exorta, ainda que seja com amor, mas exorta também. Lê, busca. Tudo isso faz parte do meu plano para a igreja. Então, querido, que você entenda essa palavra, porque ela não é exortação, fique em paz. É uma palavra de muito amor para a igreja. Mas que você entenda, querido, que eu estou nesse momento, dentro do plano de Deus, trazendo uma palavra que ela precisa causar efeito na sua vida. Eu quero falar com você, querido, desse momento que a igreja, ela está caminhando, que tantas coisas estão acontecendo, tantas mudanças estão acontecendo lá fora, e que a igreja, se ela não se aperceber, eu estou dizendo isso de altar para com a igreja, as mudanças vão desviar a igreja. As muitas mudanças vão desviar a igreja. Eu nunca fui adepto, querido, de um evangelho que tem que fazer o que fazer para trazer pessoas. Tanto é verdade que nós pertencemos a um ministério que para ser membro, aliançado e participar dos ministérios, passa-se por etapas. Pastor, você não quer um membro aqui? É claro que eu quero você aqui, mas nós passamos, querido, por um alinhamento de pensamento. Nunca foi plano de Deus inchar a sua igreja, mas sempre foi plano do Senhor usar homens e mulheres comprometidos com o seu evangelho. Homens que têm o coração de fazer mais, de estar mais disponível, como a palavra de Deus diz, saber remir o nosso tempo. Nesses dias Deus tem falado, olha, ele disse uma palavra até de exortação. Ele diz assim, não seja como um camelo. Eu perguntei, mas que palavra é essa? Se fosse mula eu saberia, mas camelo, não seja um camelo. E ele me levou, querido, eu não sei se você sabe, mas o camelo para atravessar o deserto, ele bebe água, e ele enche ele de água, então ele está apto a caminhar vários dias sem beber, mas nem um gole, até que ele chega num outro lugar e ele tem que se abastecer de novo. E ele me mostrou, eu não quero você como um camelo que abastece e dá, abastece e entrega. Eu quero o teu momento comigo. Você vai continuar me buscando, a palavra que eu tenho para a minha igreja, mas eu quero o seu momento comigo. E eu disse para minha esposa, eu aprendi a ler a palavra de Deus com um papel do lado e com uma caneta, querido. E que quando eu leio um capítulo, aqueles versículos vão saltando aos olhos e eu vou escrevendo, isso aqui dá uma palavra, isso aqui, isso é coisa de pastor, viu, querido? Isso aqui vai ser maravilhoso para a igreja. E ele diz, para com isso. Eu quero um momento entre você e eu. Tira esse papel, tira essa caneta. Deixa eu revelar tesouro escondido para você. E eu sabia que ele falava comigo. E eu soube bem o que era um camelo. Falou, você tá pegando coisas para levar. Você me busca para entregar. Quando eu quero um momento com você. Deus está falando de intimidade, querido. Deus está falando de uma igreja que não se desvia em troca de nada. Porque esse homem verdadeiro aqui, ele vai se revelar.
Quando ele diz, querido, de um homem que tem coisa secreta, é lá no secreto, querido. É aquilo que os homens naturais não veem, é que de fato você é. É na intimidade que Deus diz quem você é. E ele me levou, querido, a textos. Eu ouvi uma palavra de ministração, tudo foi edificando. E é por isso, querido, que eu quero falar dessa palavra, desse tempo que a igreja está vivendo, que ela pensa muito mais em reputação do que em caráter. Eu vou falar desses dois temas com você. O primeiro, reputação, aquilo que as pessoas estão pensando de nós. É importante, pastor? É claro que é importante. A palavra de Deus diz, querido, que é importante ter um bom nome. A Bíblia vai dizer, querido, que ter um bom nome é melhor do que ter riqueza. O bom nome é importante? É importante. O testemunho, pastor, diante dos homens, também é importante? É claro que é importante. A Bíblia diz, querido, que o testemunho deve anunciar Cristo para que o Deus Pai seja glorificado. Então eu estou falando que o bom nome é importante. Eu estou falando que o testemunho é importante. Também é importante conhecimento, pastor Ricardo, a gente ser alguém que conhece as coisas, daquilo que a gente faz, fazer com propriedade. Saber ler um texto, saber ter, na profissão que você tem, que Deus te entregou, exercer com capacidade. Claro que é. Conhecimento é importante. A Bíblia também diz sobre conhecimento, que se nós encontrarmos o sábio, o mentor, nós vamos ganhar dias na nossa vida, nós vamos ter anos, querido, que alguém talvez estudou, experimentou e que vai passar a bagagem, o conhecimento para você é importante. Mas tudo isso, querido, vai trazer o que para nós? Na maioria das vezes, a reputação humana. Quando nós nos capacitamos humanamente, o resultado é humano. É importante ser um profissional eficiente naquilo que nós trabalhamos para ser, nos formamos para ser, claro que é importante. Tanto é que o profissional hoje, querido, ele se forma numa faculdade e ele tem que fazer cursos extras para ser realmente um candidato às vagas que se tem no mercado competitivo. Eu dizia que um irmãozinho da igreja que foi promovido aí, ele entrou numa vaga que estava tendo lá na empresa dele, e ele assumiu um cargo de uma posição muito importante. E eu dizia para ele, agora você vai ter que ter um inglês perfeito. Então, querido, é natural que conforme você vai conquistando coisas, que você vai sendo colocado à prova em outras coisas, que você possa se preparar humanamente falando. Mas quando nós falamos, querido, de reputação, você tem que tomar um cuidado, porque, querido, senão você vai viver uma vida baseada em desempenho. Reputação vai exigir do homem natural desempenho, e ele vai se encher, querido, de coisas da terra para ter um bom desempenho. E muitas vezes para saber o que os homens pensam a respeito dele. Porque quando nós falamos, querido, de reputação, nós estamos falando de desempenho e daquilo que os homens naturais sabem a teu respeito, que é feito na luz. Olha, aquele moço é muito bom. Olha, você viu aquilo ali? Querido, só que isso está entrando nas nossas igrejas. Pessoas que estão diante de muitas vezes de plateias. O nome coaching está sendo muito usado até mesmo dentro das igrejas. Pessoas, querido, que estão se capacitando. Pastor, e o conhecimento não é bom. Eu acabei de dizer para você que é bom, que o conhecimento é bom, que o bom nome, isso nós devemos ter, que o testemunho é importante. Mas que não é só, querido. Eu estou vendo muitas vezes, querido, as pessoas assistindo palavras, mas não praticando a palavra. Nós estamos tendo nos últimos dias igrejas que mais parecem uma plateia de teatro, onde elas ouvem a palavra e elas dizem, ai, essa palavra foi muito boa. Não, você viu agora? Não, essa tocou num ponto poderoso.
E as pessoas vão vendo, querido, vídeos de palavras, sem viver nenhum deles. Elas vão olhando, querido, o que tem na Bíblia, e tudo que se tem de informação e tecnologia nos nossos dias, e elas vão procurando facilidades de colocar palavra no pendrive, de ouvir textos através da tecnologia que se tem, e muitas vezes a palavra está sendo dita e nem lida, e as pessoas dizem, não, olha, estou ouvindo a Bíblia inteira, mas no meio de ouvir a Bíblia inteira, tem um espaço para uma buzinada por irmão que quase fechou, tem um pensamento que foi lá para o problema, opa, voltei para o Salmo, qual que está mesmo? E nós ficamos descomprometidos com a essência daquilo que de verdade nós somos e nascemos para ser. Está muito moderna a coisa, está muito moderna. Sem dizer, querido, que o mundo pressiona para ser alguém de reputação. O mundo está pressionando para o seu desempenho ser bom. Mas o mundo não tem compromisso, querido, com aquilo que tem que lutar muitas vezes para ser bom. O mundo está dizendo, se não der certo, larga, começa de novo. Troca a família se precisar. Troca. Não perca tempo. Tem que ser rápido. As coisas passageiras na nossa vida não têm valor. Tudo que tem valor leva tempo. Tudo que tem valor leva tempo. Você nasceu debaixo de uma gestação, ainda que você tenha nascido de 7 meses, levou tempo. Por isso que você tem valor. Levou tempo. Você foi sonhado. Você foi planejado. A palavra de Deus diz, antes do mundo ser mundo, Ele já pensou em você. E nasceu muito tempo depois. Você tem valor, meu irmão. Diga para a pessoa que está do teu lado, você tem valor. Aleluia. O desempenho, querido, está ligado à reputação. E a reputação está ligada ao desempenho. E isso, querido, é o que o mundo está exigindo. Também da igreja. E as pessoas estão dizendo, não vou procurar alguém que tem um desempenho bom, né? Alguém que fala bem, alguém que... E o caráter, pastor, está ligado a quê? Temor de Deus. Reputação está ligada a desempenho. E caráter, está ligado ao temor de Deus. Reputação é aquilo que os homens veem a teu respeito. E caráter é aquilo que só Deus sabe que você é. Aquilo que você faz, querido, onde os homens não veem. Isso é caráter. Aquilo que você faz, ou quando você está sozinho, ou quando você está na tua intimidade. Porque dentro de casa, não tem lá o ditado, lá muitas vezes a pessoa fica brava lá numa luta que acontece, ou numa adversidade que vem. Você é um dentro de casa. Sobra até para mim, eu vou contar para o pastor quem você é. Até meu nome é citado lá às vezes. Então, é essa coisa aí. É esse homem que Deus diz que tem ou não tem caráter. A reputação vai exigir de você o humano, a performance. E se você não se atentar à igreja, você vai viver uma vida se preocupando com aquilo que você não tinha quando nasceu e não vai levar quando morrer. Você vai passar uma vida, meu irmão, lutando, se preparando, tentando ter o que não tinha quando nasceu e o que não vai levar quando morrer. É por isso que para Deus não tem valor, viu, David? Por isso que Deus olha
e fala, não, eu quero ver o caráter desse homem, dessa mulher. Eu quero ver de fato o que tem dentro, independentemente do que as pessoas dizem. Aliás, quando você é, ou melhor, quem você é quando os homens não estão por perto. Por um momento pense. Quem eu sou quando El Roi, ou Jeová Roi, o Deus que tudo vê, me sonda. Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou com meu cônjuge? Porque nós temos uma facilidade, querido, de achar que por aliançado, casado, nós não precisamos respeitar. Ai, pastor, tem que me aturar. Ah, mas se essa mala, você continuar colocando coisa pesada dentro, querido, vai ter uma hora que esse homem não vai aguentar essa mala. Vai ter um momento que essa mulher não vai aguentar o que está dentro. Você todo dia coloca coisa pesada lá dentro. Por isso, querido, que nós devemos realmente começar a avaliar a nossa própria vida. Porque o mundo no desempenho, ele vai dizer, separa e comece de novo. Enquanto é tempo, faz a coisa certa, diz o mundo. Mas o Senhor está dizendo, ao invés de separar, protege. Protege. Não deixa nada abalar mais. Vai tirando coisas da sua vida. Deixa o Espírito Santo te ajudar. Aliás, querido, diga aí para o teu irmão, deixa o Espírito Santo te ajudar, meu irmão. O problema não é, querido, quem nós somos diante dos homens. Não tem sido esse o problema. O problema tem sido quem nós somos de verdade, quando os homens não estão perto. E é aí que Deus fala a respeito de caráter. Alguns homens na Bíblia, querido, aliás, a Bíblia diz que, tirando Jesus, todos os outros falharam. E se você procurar falhas em todos eles, você vai encontrar. Mas quando nós vamos crescendo na fé e no entendimento, você vai percebendo por que Deus usou tanto homens e mulheres que estão registrados biblicamente, que servem tanto para a nossa edificação. Porque eles eram perfeitos? Não. Porque no secreto, eles revelaram quem verdadeiramente eles eram. Para citar um exemplo de alguns que eu vou te falar, por exemplo, do Moisés. O Moisés, quando ele foi chamado para ser o libertador de Israel, do povo hebreu, a Bíblia diz que ele mesmo olhou para si e falou, não sou digno, porque eu sou um homem que tem uma língua, eu sou uma boca pesada. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor tinha certeza que era através de Moisés. Porque num determinado momento, querido, em Hebreus, no capítulo 11, quando você vai ver o relato dos homens da fé, você vai ter o destaque lá do resumo do que foi a vida de Moisés. E o escritor aos Hebreus vai dizer o seguinte a respeito desse homem, como eu e como você. Ele preferiu o deserto, ele preferiu ser hebreu do que ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele não sabia nada a respeito ainda do que Deus faria através da vida dele. Mas o fato é que quando ele teve a oportunidade de escolha, a essência de quem ele era, fez ele escolher humanamente a pior parte. Ele poderia ter se tornado o faraó do Egito. Um hebreu iria reinar no trono do Egito. E a Bíblia diz, querido, que ele abandonou o conforto. E ele sabia bem o que era dormir numa boa cama. Ele sabia bem o que era ter serviçais ao seu lado. Ele sabia bem o que era morar num palácio. Ele sabia bem, querido, o que era ter autoridade humana. Mas algo dentro dele, a essência de quem ele era, fez ele escolher
o deserto. Ele disse para si mesmo: eu sou um hebreu e eu vou escolher, ainda que seja a pior parte, humanamente falando. Eu escolho Deus, eu escolho o Senhor. Pastor, ele era falho, claro que ele era falho. Quando ele matou o soldado, o egípcio, a Bíblia diz que ele olha: mas será que tem alguém que está vendo? Ele procurava, querido, se alguém tinha visto, mas lá adiante o Senhor vai dizer para ele: eu vi quando você matou lá o egípcio, o soldado, mas nem por isso eu deixei de te escolher. Você tem coisa escondida, eu sei. Você fala coisa que não deve, eu também sei. Mas é você. Eu escolhi você. Pela essência do homem que você é. Pelo caráter que você tem. E o Senhor estava certo. Adiante nós vamos encontrar José. A história de José você conhece. Como foi vendido, como Deus o honrou lá adiante. Mas no meio dessa história, eu quero te chamar a atenção, querido, do momento em que José está a sós com a esposa de Potifar. Se você me perguntar, pastor, se ele tivesse dormido com aquela mulher, alguém iria saber, talvez não. Era um lugar, querido, onde não tinha os homens, porque a Bíblia diz que ela havia dado descanso para todos os outros serviçais. E ela disse para os outros: eu não quero ninguém em casa hoje, a não ser o José. O senhor, o esposo dela, talvez tivesse viajado. Querida, a ocasião era de fazer algo que os homens não iam ver. Mas o caráter do José não permitiu aquilo. A Bíblia diz que quando essa mulher tentou dormir com José, José vai dizer algo muito especial para ela. Depois você lê lá em Gênesis. A Bíblia diz que ele diz assim: ó, o meu senhor, o Potifar. A Bíblia diz, querido, que ele disse para aquela mulher: o meu Senhor, a quem me entregou tudo, a quem me deu tudo, me deu autoridade sobre o rebanho, me deu autoridade sobre os escravos, me entregou o palácio e disse: só não toca nela. Haveria eu de tocar em você? Haveria eu o desejo de trair o meu Senhor? Não vou trair ele e não vou trair o meu Deus. Não vou trair ele e não vou trair o meu Deus. O que é isso? Caráter. O que é isso? O homem que verdadeiramente ele era. Adiante nós andamos e nós vamos até Daniel. Eu não vou falar para você quando Daniel chegou no Egito, ou na Babilônia, ou melhor dizendo, quando ele chega lá, o reinado era de Nabucodonosor. E a Bíblia diz, querido, que ele, ao chegar, ele diz: eu não vou me contaminar com os manjares da Babilônia, eu vou me consagrar. Ele faz amizade com o chefe da guarda, ele vai comer legumes e frutas, quando ninguém via. Mas adiante, querido, os reinos foram se passando, ele foi servindo ao Senhor, ele foi sendo honrado pelo Senhor, até chegar no reinado de Dario, ou Dário. Quando ele chega, querido, naquele tempo, diz a palavra de Deus que ele já era um dos príncipes principais daquele lugar. A autoridade dele era bastante grande. Então os homens que conspiraram disseram: nós vamos fazer um decreto onde ninguém vai se curvar a não ser o nosso rei. Mas a Bíblia diz que Daniel orava a Deus 3 vezes ao dia. Ele deixou de fazer? Não.
A essência dele, igreja, não permitia que ele parasse de orar. E a Bíblia diz, querido, que ele vai orar sim 3 vezes. Ele vai continuar orando. Alguém poderia dizer, então ora menos. Olha como o mundo, querido, facilita. Ora uma vez para ninguém perceber. Não, querido, a essência dele dizia, ora 3 vezes, tem comunhão. Então fecha a janela para que ninguém perceba. Ele deixava a janela exatamente como ele deixava antes. Deixa aberta. Mas se alguém vê, ele vai para a cova, honrando Deus. Que mal tem. Do que você está falando, pastor? Estou falando de caráter. Estou falando de decidir, honrar no momento da decisão. Querido, reputação vai exigir desempenho. Caráter vai exigir temor de Deus. Por que não faz? Porque eu temo a Deus. Por que não trai? Porque eu temo a Deus. Por que não diz a mentira? Porque eu temo o Senhor. Por que não dá um jeito? Porque eu temo a Deus. Por que não negocia? Porque eu temo o Senhor. Deixa mais fácil. Você sabe, querido, que esses dias veio um moço me dizer, o menino saiu da igreja, porque lá na outra igreja os líderes abraçaram e falaram, não, aqui você pode namorar. Aí, pastor, aqui também não pode? Pode, desde que seja uma. E que relação sexual isso aconteça lá na frente, sem pressa, pós-casamento. E o que disseram para ele? Não, aqui pode experimentar. De que igreja você está falando? Igreja cristã. Vai experimentando, porque aquele que é teu príncipe, Deus vai mostrar. Então tá. Não dá para facilitar, pastor? Facilitar o quê, querido? Não dá para ensinar de uma outra maneira? Que maneira você quer? Se é Jesus Cristo que vai trazer o segredo dos homens à revelação, e através da palavra é que Deus vai trazer cura. Eu vou inventar o quê? Eu vou facilitar o quê, querido? O Davi, quando desce para lutar com Golias, os próprios irmãos disseram para ele, o que você está fazendo aqui? O Eliabe disse, mas o que esse moleque vem fazer? Volta para sua casa, vai lá cuidar das suas ovelhas. Ele disse, mas daqui eu não saio. Eu vou lutar contra esse filisteu. O Saul chegou para ele e falou, mas você é um fraquinho, eu estou vendo. Como é que você vai lutar? Me diz algo que eu possa acreditar que você é capaz, talvez, de lutar com esse grandalhão aí, porque nenhum dos meus soldados quer lutar, e você, franzino, você tem até uma boa aparência, mas você não é de guerra. Aí ele vai contar do secreto dele. Ele falou, sabe, quando eu estava lá com as minhas ovelhas, estava com o quê? Você sabe que tem homem que diz assim, perder uma ovelha não tem importância, para Davi tinha. O que Deus entregou para ele, eu vou guardar, eu vou proteger. E a Bíblia diz, querido, ele mesmo falando, no meio das minhas ovelhas, quando o urso e o leão vinham, não é que ele com uma varinha enxotava não, viu, querido? Ele mesmo disse, a ovelha estava na boca do urso, a ovelha estava na boca do leão. Eu ia lá, tirava, olha, querido, tirar a presa da boca de um animal como um urso. Pensa. Eu não sei se é como eu que gosta de ver programa de animais. A força que aquele bicho tem, querido. Eu estava vendo ontem uma onça atacando um jacaré, mas ela deu um salto nele lá embaixo, querido, grudou no jacaré. Ela ficou exausta, mas 30 segundos depois o jacaré estava morto. Esse bicho é muito forte. O Davi, querido, foi lá na boca do leão, na boca do urso, e disse, a minha ovelha você não vai levar. E a Bíblia diz que ele rasgava, querido.
leão e o urso. Depois de tirar a ovelha, ele matava. E eu penso que ele viu o urso morto e falou: não, foi Deus comigo. Não, só pode ter sido Deus, olha para mim. Isso que foi Deus. A ovelha ali vivinha no meio das outras. O urso está aqui morto. Deus foi o Senhor que me livrou. Na hora eu nem pensei, mas eu sei que eu era capaz em ti. Não tem assim que acontece isso com você, querido? No momento você olha assim: mas eu não sou capaz. Na hora que você olha, a coisa está pronta. Deus é contigo, querido. Deus sabia quem o Davi era. É corajoso, é valente. Uma ovelha para ele tem valor, então eu vou entregar vidas agora. Pastor, eu quero ser muito usado por Deus. Então no secreto seja alguém de Deus. Querido, nós estamos vivendo um tempo, não que não fosse assim antes, mas Deus vai deixar bem claro o que Ele quer de você. Eu sonho com prosperidade. Não tem mal algum em sonhar com prosperidade, sonhar com o melhor dessa terra, mas desde que o Senhor esteja, querido, nesse barco. Eu vou terminar falando do caráter de Jesus. É interessante para você saber do caráter daquele que é tudo para nós? Abra a palavra de Deus em Mateus 26. Vou terminar aqui. O mundo, querido, está dizendo separa. Sabe o que o Senhor está dizendo? Protege. O mundo está dizendo: olha, mente uma vez só. Sabe o que o Senhor está dizendo? Diga a verdade. O mundo está dizendo, até mesmo para as igrejas, facilita. O Senhor está dizendo, é sim, sim, não, não. Você encontrou Mateus 26? No verso 39. Verso 39. Jesus está no Getsêmani e ele vai ficar sós. Indo ele um pouco adiante, prostrou-se com o seu rosto orando. E olha o que ele vai dizer para o Senhor: meu Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Passa de mim essa cruz. A Bíblia diz que ele sentia angústia de morte dentro dele. E ele vai perguntar ao Pai na primeira oração que ele faz: se é possível, passa de mim esse cálice. Mas quando ele olha o resultado, ele diz: todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. O caráter dele impedia ele de desistir. Voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, verso 40. E ele vai dizer a Pedro: então nem uma hora você pode vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele vai se ausentar novamente, querido, e pela segunda vez ele vai orar. E ele vai dizer novamente: Pai, meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça segundo a tua vontade. Até aqui. O caráter de Jesus impedia ele de desistir. A Bíblia diz que ele olhou a recompensa. Jesus olhou a recompensa. Recompensa tem nome. Qual é seu nome? A recompensa tem nome. Qual é seu nome? Por você ele não desistiu. Pastores, presbíteros, diáconos, liderança, igreja, você que está em casa, vocês precisam ser verdadeiros com Jesus.
Estou fazendo um apelo. O que é ser verdadeiro com Jesus? É ser verdadeiro com o seu parceiro. Ser verdadeiro dentro de casa. Ser verdadeiro quando os homens não estão te vendo. Evangelho não é teatro. As pessoas estão achando bonito as apresentações. Sabe o que eu disse para Deus há alguns anos? Quando eu percebia que algumas pessoas, ao ouvir a palavra, não era pastor ainda, chegava até a aplaudir. Num primeiro momento aquilo fazia bem para o ego. Até que o Espírito Santo disse assim: de nada vale você ministrar para uma plateia. Não saia perguntando como foi a celebração. Deixa eu fazer tudo, porque toda a honra e toda a glória é minha. Querido, não espere do seu pastor, em nome de Jesus, cultos teatrais. Porque se ele me trazer aqui para falar para você liderança, para você igreja, que para ser salvo nós precisamos ser verdadeiros, nós vamos precisar ser. Na tua intimidade você precisa mudar. Na tua intimidade você precisa ser verdadeiro com Deus. Nós precisamos parar de nos encher, querido, com toda a podridão. De às vezes de um carnaval que você não participa, mas você está lá vendo, ouvindo, querendo saber que escola ganhou. Querida, em nome de Jesus, valoriza o dom que Deus te deu, investe no dom que Deus te deu. Vá atrás de aula, busque, leia, se encha da verdade do Senhor. Caráter tem a ver com temor. Temor tem a ver com aquilo que nós somos, longe dos homens.